Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo de número 5. Eu vou ler do verso 1 ao verso 11 inicialmente, e depois eu vou caminhar até o verso 15, ao longo dessa palavra. Eu queria até fazer uma pergunta: quem aqui precisa viver algum tipo de mudança em alguma área da vida? Levanta a mão aí. Que bom. Então eu posso dizer que o dia dessa mudança chegou. Queria ler essa palavra com você. A cura junto ao tanque de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Eu quero começar com algumas perguntas. E a primeira é: por que algumas coisas na vida de algumas pessoas simplesmente não mudam? Há esforço, há entrega, mas simplesmente não muda. Uma segunda pergunta: por que certos ciclos parecem intermináveis? Uma terceira pergunta: por que a vida espiritual de algumas pessoas nunca sai do lugar? Permanece na mesma estação o tempo inteiro? Por que algumas pessoas nunca têm sucesso na sua vida ministerial, como poderiam ter? Ou na vida sentimental, como poderiam ter? Por que alguns casamentos nunca se resolvem? Por que algumas pessoas nunca vencem determinados pecados? Por quê? Por que algumas pessoas passam anos dentro de igrejas, mas continuam presas aos mesmos padrões? Por quê? Já tem 2 domingos que eu tenho falado que Deus nos colocou numa estação de ruptura, de largar uma vida menor e realmente viver uma vida maior, extraordinária. Assim foi na palavra do cego Bartimeu, assim foi na queima dos arados no domingo passado, e assim também será nessa manhã, nesse domingo, porque o tema dessa palavra é: o que impede a mudança na nossa vida? Eu quero revelar algumas estruturas invisíveis da paralisia espiritual. E eu preciso começar dizendo que a Bíblia nos mostra que existem 3 motivos pelos quais algumas coisas não mudam, não acontecem nas nossas vidas. E o primeiro motivo é porque Deus tem uma história para cada um. Para José era ser governador do Egito. Para Davi era ser rei sobre Israel. Para Eliseu era ser um profeta. Se Davi tivesse dedicado a vida dele para se tornar um profeta, ele nunca teria sido um dos maiores reis da história de Israel. Meu sonho, como a maioria dos meninos no Brasil, era ser jogador de futebol. Nunca realizei esse sonho. Me tornei treinador de futebol e hoje sou pastor. Se eu estivesse investindo minha vida para perseguir um sonho que Deus não tinha para mim, hoje eu seria um frustrado. Mas porque eu entendi que às vezes o que a gente quer não é o que Deus quer, hoje
eu me considero alguém realizado. Deus tem uma história para cada um. Eu te pergunto, você está perseguindo a tua história? Ou você está se frustrando tentando viver a história que Ele não tem para você? Mas há um segundo motivo pelo qual algumas coisas ainda não mudaram nas nossas vidas. E é por aquilo que Salomão diz no capítulo 3, verso 1, que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Algumas coisas não aconteceram porque ainda não chegou o tempo de acontecer. Simplesmente assim. Mas há um último motivo. E esse é o motivo que eu quero focar hoje. Uma terceira razão. E que muitas vezes talvez seja o motivo mais difícil de nós admitirmos. O que eu quero dizer é que o terceiro motivo pelo qual algumas coisas não mudaram na nossa vida é porque o nosso comportamento não permite. É porque existem comportamentos nossos, estruturas, padrões na nossa vida que estão impedindo a mudança de acontecer. Estruturas que às vezes são invisíveis e que têm mantido a nossa vida no mesmo lugar. Estruturas mentais, emocionais, espirituais, padrões de pensamento, comportamentos repetidos, decisões que nos levam sempre de volta ao mesmo lugar. Tem alguém entendendo, irmãos? E é exatamente isso que esse texto nos revela. Você sabe que o Evangelho de João não foi escrito apenas para mostrar alguns milagres selecionados que Jesus realizou, mas na verdade ele chama milagres de sinais, porque o sinal aponta para algo maior. Toda vez que Jesus realizava um milagre, aquilo ali não apontava para a cura, apontava para a identidade dele. Ele era o Filho de Deus, ele é o Messias prometido, ele é o Todo-Poderoso que tem poder sobre qualquer situação. Ou seja, no Evangelho de João, os sinais apontam para a identidade verdadeira de Jesus, que não era um profetinha e nem um líderzinho religioso. Ele era o Rei da Glória, o Deus encarnado na frente da humanidade. Era isso. É para isso que João foi escrito. E o milagre que nós lemos no capítulo 5 é um desses sinais, que não aponta apenas para a cura do paralítico, mas revela como Jesus quebra estruturas que nos mantêm paralisados por dentro. Eu queria que você lembrasse do cenário da história. O texto diz que Jesus subiu a Jerusalém durante uma das festas dos judeus. Eu não sei qual era a festa. Talvez fosse a festa de Pentecostes, talvez a festa das cabanas. Provavelmente Pentecostes, nós não sabemos, talvez a Páscoa. Mas o que mais importa não é qual era a festa que estava acontecendo, mas era o que aconteceu quando Jesus decidiu sair daquela festa e passar por uma das portas de Jerusalém, a porta das ovelhas, e ali se deparar com um tanque chamado Betesda, que significa casa de misericórdia. Você sabe que Jerusalém era o centro espiritual daquela época. Ali estava o templo, ali estavam os sacerdotes, ali estavam os levitas, ali estava a realidade religiosa de fato do mundo. Era ali que estava. Então Jesus chega naquele lugar e ali o texto conta que havia uma grande quantidade, um grande número de enfermos, inválidos, cegos, paralíticos, pessoas que viviam mazelas pesadas na sua vida. Mas na verdade aquele tanque havia se tornado um ponto de concentração do sofrimento humano, porque as pessoas iam ali todos os dias. Não era uma pessoa, não eram algumas pessoas, era um grande número de pessoas, e elas iam ali porque acreditavam numa crença que havia sido contada, de que de tempos em tempos um anjo descia, agitava as águas, e o primeiro que entrasse naquele tanque seria imediatamente curado. Então era uma confusão, era uma luta, era um desespero todos os dias ali. E um desses homens era paralítico há 38 anos. 38 anos se movendo até aquele lugar, buscando a sua cura. Mas irmãos, o texto conta que mesmo depois dele ter ficado 38 anos indo para o mesmo lugar e nada acontecendo, chegou um dia que Jesus chegou no tanque de Betesda. E quando Jesus chega, tudo aquilo que não aconteceu pode começar a acontecer, porque Ele tem poder para isso.
Jesus chega até ele e pergunta a ele: você quer ser curado? Uma pergunta muito estranha para alguém que estava há 38 anos buscando a cura, mas a resposta daquele homem nos mostra o porquê dessa pergunta, o motivo dessa pergunta. Não foi a melhor das respostas, mas como Jesus não chegou ali para debater ou para entender o que estava acontecendo, ele chegou ali para mudar a história daquele homem. Jesus não conversou, ele não alongou, ele só disse 3 palavras. Ele disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem começou a andar. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? É simples. Da mesma forma que naquele dia Jesus não veio para debater, para conversar ou para alongar, hoje ele não veio aqui para entender tudo, ele veio aqui para mudar a tua história, irmão. Ele veio aqui para quebrar um ciclo no qual você tem andado por muito tempo. Só que essa quebra desse ciclo não depende somente dele, depende do posicionamento que você vai assumir. Eu tenho nesse texto algumas estruturas invisíveis que têm nos paralisado. Eu vou compartilhar e depois nós vamos orar quebrando todo o padrão repetitivo de paralisia, e vamos inaugurar um tempo, uma estação onde o Senhor vai cumprir tudo o que planejou para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A primeira estrutura que eu revelo hoje: a insistência em ciclos improdutivos. Algumas coisas não mudam na nossa vida porque nós temos insistido em ciclos improdutivos. Nos versos 3 a 5 nós lemos: tendo 5 entradas em volta, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Meus irmãos, você acabou de ler e escutar o início desse relato. Aqueles homens, mulheres, aquelas pessoas enfermas iam todo dia para aquele tanque, crendo numa crença popular, que de tempos em tempos um anjo descia, agitava as águas e o primeiro que entrasse seria curado. Eu tive a oportunidade de estar por 2 vezes em Israel, e se Deus quiser, ano que vem eu levo uma caravana daqui para lá também. E nessas 2 vezes eu estive ali no tanque de Betesda, exatamente no lugar. Inclusive na segunda vez eu preguei para as pessoas ali a palavra que eu prego a você agora, dentro do tanque de Betesda, ali naquele espaço. E ali, junto dos guias, dos judeus e todos ali, eu perguntei: me conta essa história. E eles disseram: pastor, na verdade aqui, nesse lugar, havia um espaço de culto ao deus Esculápio, que era uma divindade da mitologia greco-romana ligada à cura e à medicina. E aqueles que cultuavam essa divindade tinham como costume ir aos templos e aos lugares, levando os enfermos, aqueles que sofriam, e através de cerimônias e algumas águas que eram chamadas de sagradas e espirituais, eles criam na cura. Então, quando o Império Romano tomou conta aqui, essa crença não foi cancelada. Muitos hoje acreditam nessa crença, e era o que estava acontecendo ali. Eles estavam se movendo todos os dias ali, crendo num Deus pagão para curar as suas enfermidades. E pior do que isso, eram 38 anos, acordando, se arrastando numa maca até aquele lugar, crendo num Deus que na verdade era um falso Deus. Era um padrão, um ciclo improdutivo. Não era apenas ele, mas todos aqueles 38 anos buscando mudança e nada mudava. Sabe qual é a verdade? Quantas pessoas que não estão vivendo a mesma realidade hoje estão há meses, talvez 1 ano, talvez muitos anos, se arrastando, insistindo em ciclos repetitivos e improdutivos. Ciclos que não produzem resultado. Não é que não há esforço, não é que não há tentativa, mas nós estamos nos esforçando com a postura errada e talvez nos lugares errados.
A grande verdade, irmãos, é que muitas pessoas vivem isso hoje. Ciclos improdutivos, fazem sempre as mesmas escolhas, tomam sempre as mesmas decisões, reagem sempre da mesma maneira, convivem sempre com as mesmas pessoas, pensam sempre da mesma maneira, frequentam sempre os mesmos ambientes, pensam sempre da mesma forma. Estão há meses, anos, talvez muitos anos, depositando suas crenças, seus esforços, suas expectativas em soluções que não resolvem o problema. E ainda pergunto, por que nada muda? Por que as coisas não acontecem? Muitas vezes é isso que nós vivemos. Eu te pergunto, por acaso Deus precisa que anjo desça, agite as águas para alguém ser curado? Mas sabe qual é a verdade? Muita gente está vivendo assim. Outras pessoas vão em ambientes espirituais, e às vezes até igreja, e começa a acreditar em promessas. Você pega a tua Bíblia, nós vamos colocar esse objeto dentro dela, nós vamos colocar sobre você esse tecido que nós trouxemos de Israel, lá de Jerusalém. Você vai sentar nessa cadeira aqui, que nós trouxemos lá do jardim do Getsemane. Você vai sentar aqui, você vai ficar 7 semanas orando todo dia aqui. Então você vai ser curado, então a situação vai mudar. Você não vai se arrepender dos seus pecados, você não vai decidir perdoar o teu marido, você não vai decidir organizar a tua vida financeira, você não vai decidir servir a Deus com intensidade, você não vai romper com o orgulho que está te matando, você não vai aprender a viver a vontade de Deus. Mas mesmo sem fazer isso tudo, pode acreditar nisso aqui, que a tua vida vai mudar. É ou não é verdade, irmãos? Muita gente está vivendo isso, muitas pessoas, sempre da mesma forma. Existem pessoas que dizem que querem mudança, mas continuam alimentando os mesmos ciclos. Quantos casamentos que não mudam, porque marido e mulher reagem sempre da mesma forma. A conversa é sempre a mesma, as mesmas palavras, as mesmas discussões, as mesmas acusações, a mesma forma de lidar com o outro. Os anos vão passando e nada muda. Pessoas que querem vencer certos pecados, mas continuam frequentando os mesmos ambientes, se alimentando dos mesmos conteúdos, andando com as mesmas pessoas, alimentando os mesmos hábitos, e depois se perguntam por que não conseguem vencer. Pessoas que querem experiências novas com Deus, eu quero intimidade com Deus, eu quero buscar Deus, mas continuam vivendo uma espiritualidade de domingo. No domingo oram, leem a Bíblia, mas de segunda a sábado não sabe o que é Bíblia, não sabe o que é oração, não sabe o que é renúncia ao pecado. Quantas pessoas estão em ciclos improdutivos, esperando por mudanças que nunca irão acontecer? Quantas pessoas em ciclos improdutivos na vida financeira querem mais, mas não se organizam, mas não são responsáveis, mas vivem por impulsos, mas andam com gente de um padrão elevado de vida com quem não deveriam estar andando, porque para sustentar esse relacionamento você tem que tentar entrar num padrão que você não pode, e com isso você está acumulando dívidas, está se enrolando na vida. Quanta gente, quantas pessoas que continuam sofrendo na vida sentimental. Mas o problema não é que Deus não quer abençoar a vida sentimental, é porque o padrão de comportamento que você tem, talvez até os critérios de escolha que você tem, não são os ideais. Pessoas que vivem assim na vida profissional, trocam de empresa o tempo inteiro, e o problema está sempre na empresa, está sempre no chefe, está sempre na oportunidade que não teve, nunca está nele. Então ele troca de empresa, ele troca de igreja, ele troca de cidade, ele troca de país, mas ele não muda de comportamento. Então ele vive os mesmos hábitos em lugares diferentes e acaba permanecendo em ciclos improdutivos. Ah, irmãos, isso é muito sério. Sabe qual é a verdade? Aquele homem não viveu 38 anos, ele viveu o mesmo ano 38 vezes. E sabe qual é a verdade? Tem muita gente que até muda de ano na cronologia, mas está vivendo o mesmo ano já há 5, 10, 15, 20, 30 anos. Essa é a grande verdade. Ciclos improdutivos. Ciclos improdutivos. Igualzinho o povo de Israel. Você vai ali em Números 13, 14, e depois de 38 anos buscando a terra prometida, sabe o que aconteceu? Milhões morreram no deserto e não entraram na terra. Sabe por quê? Porque sempre que eles avançavam e se levantava um obstáculo, eles começavam a reclamar.
questionar Deus, questionar a liderança, adorar outros deuses, dizer que estava com saudade do Egito. Eu prefiro voltar para o Egito e ser escravo do que enfrentar esse obstáculo que eu estou enfrentando, do que passar por esse processo que eu estou passando. E continuavam ali. Não é que Deus não queria dar terra, mas é porque eles não tinham comportamento devido. Morreram no deserto depois de 38 anos, porque nem todo esforço produz mudança, nem todo movimento resulta em avanço. Tem que ser o movimento certo, no lugar certo, confiando na promessa certa. E quando isso acontece, a mudança é uma realidade na nossa vida. Quem é que está entendendo, irmãos? Irmãos, como nós precisamos ouvir isso. 38 anos e nada acontecia. 38 anos rodando no deserto. Eles morreram na fronteira com a terra, irmãos. Eles estavam em Cádiz Barneia, estavam vendo a terra. Eles morreram vendo a promessa, enquanto poderiam ter vivido realizando a promessa. Como é que está a sua vida? Sabe o que isso aconteceu, irmãos? Porque às vezes o que falta na nossa vida não é oportunidade. O problema é que é um ciclo que nunca é quebrado. Nós nunca rompemos. Ciclos improdutíveis são prisões invisíveis. Nós nem percebemos que estamos aprisionados. Mas eu preciso te dizer que enquanto o padrão interno da nossa vida não muda, a realidade externa também não muda. São ciclos. Era o que estava acontecendo. Mas, meu irmão, eu quero te falar uma coisa. Em João 5, Jesus chegou ali. E quando ele chegou ali, ele chegou para aquele homem e deixou muito claro: eu sei que até hoje não deu certo, mas eu estou aqui e a partir de agora vai funcionar. Então levanta, pega a tua maca e começa a andar. O ciclo se rompeu. E eu declaro que assim como foi em Betesda, em Jerusalém, hoje aqui em Vitória, ciclos improdutivos serão quebrados. Estações de crescimento serão liberadas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma segunda estrutura. A segunda estrutura que eu vejo nesse texto é a história que contamos para justificar a paralisia. Olha o que diz os versos 6 e 7. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse no verso 8: levante-se, pega a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Meus irmãos, Jesus chegou ali e ele fez aquele tipo de pergunta parecida com aquela de 2 domingos atrás, quando ele chega para um cego que estava gritando por misericórdia e pergunta: vem cá, o que você quer que eu te faça? Mas quando a gente viu a resposta de Bartimeu, nós entendemos que se eu quero resposta de oração específica, eu tenho que ter uma vida de oração específica. Então ele disse: eu quero ver, é o que eu quero. Eu não quero só um casamento, eu quero um casamento assim, eu quero um cônjuge assim. Sabe, eu não quero só isso, eu tenho que ser específico. E não foi diferente aqui. Jesus faz uma pergunta. 38 anos, onde tudo que ele fazia era acordar, se arrastar até aquele tanque, buscando a cura da paralisia dele. E Jesus pergunta: vem cá, você quer ser curado? Pastor, se Jesus me pergunta isso, eu ia dar a resposta que não ia ser muito legal não. Eu estou vendo todo dia que eu estou passando na minha casa, na minha empresa, nas minhas emoções, na vida do meu filho. Ele sabe que tem na minha conta bancária. Ele está perguntando se eu quero mudança. Meu Deus. Irmãos, Jesus sabia que ele estava naquela condição há muito tempo. Jesus sabia que ele se movia para aquele tanque diariamente procurando por cura. Mas quando ele perguntou se ele queria ser curado, a gente não consegue entender, mas a resposta do homem nos faz entender. Qual foi a resposta dele? Jesus, o Rei da Glória, está na frente dele perguntando: quer que eu resolva o problema? E a resposta dele é: Senhor, mas eu não tenho ninguém que me leve até o tanque. Senhor, sempre que as águas são agitadas,
alguém chega na minha frente, eu sou paralítico, eu tenho que me arrastar. Tem gente aqui que não é, chega logo. E ninguém me ajuda. As coisas não mudam, porque ninguém me ajuda. Meus irmãos, uma resposta complicada. Por quê? Porque mostra que a maior prisão que aquele homem vivia não era a paralisia física, era a paralisia da mente. Era a paralisia da história de dor que ele contava todo dia para justificar o porquê da vida dele não mudar. Todo dia. Já estava ensaiada, já estava na ponta da língua. Se alguém perguntar, eu vou falar. Se nem perguntar, eu vou falar. Porque todo dia eu conto a mesma história. Porque isso aconteceu na minha vida. Porque isso não aconteceu na minha vida. Porque meu pai fez isso, minha mãe não fez aquilo. Porque o meu sócio fez isso comigo. Porque a economia do país está assim. Porque o país está num colapso político, econômico. Sabe por quê? Numa igreja eu fui decepcionado, eu me feri, eu me machuquei. E é por isso que eu não estou andando. Sabe, não está acontecendo. Eu não consigo romper por causa disso. Meus amados irmãos, há pessoas que repetem a história da sua dor tantas vezes que ela se torna a identidade delas. Há pessoas que contam a história de dor tanto que essa história já se tornou a identidade delas. É uma nova identidade. Algumas pessoas não estão presas a um problema, estão presas à história que contam sobre o problema. Essa é a grande verdade. Nem todo mundo que enfrenta o problema realmente quer resolvê-lo. Às vezes só quer contar a mesma história mais uma vez, irmãos. É uma verdade. Mas a grande verdade é que o que muda a nossa vida, irmão, não é contar a mesma narrativa de dor para o resto da nossa vida, porque todos nós temos as nossas dores, nossos desafios. O que muda a nossa história, irmão, é tomar uma posição. É tomar uma decisão. É se reposicionar. É mudar a nossa mente. É mudar a nossa postura. Ficou claro que aquele homem não percebeu que até então era impossível mudar, mas Jesus estava ali. E quando Jesus chega, tudo aquilo que é impossível tem que se render àquele que é o poder da ressurreição, irmãos. Tudo pode mudar. Ele não tinha entendido. Jesus perguntou sobre cura, ele respondeu com justificativo. Ele encontrou uma narrativa, uma história para contar. A narrativa da impossibilidade, da frustração, da vitimização. A narrativa que dizia que a minha vida não muda porque os outros não fizeram por mim o que deveriam ter feito. A narrativa não muda por causa daquilo que está acontecendo no meu país, na minha família, na região que eu vivo, na empresa que eu trabalho. Uma narrativa que muitas vezes nós estamos conduzindo. Sabe qual é o problema, irmãos? Algumas pessoas passam anos explicando por que a vida não mudou. A grande verdade é essa. Ah, pastor, nosso casamento está assim porque nós só nos casamos porque ela engravidou. Nunca teve amor. E é por isso que o casamento não anda. Está complicado, sabe? Meu casamento está assim porque meu marido é desse jeito, porque minha esposa é daquele jeito. Sabe? Minha casa está assim porque o meu filho é assim, ele é complicado demais, é muito difícil, é complicado, não está funcionando. Sabe, pastor, eu não tenho avançado espiritualmente porque um dia eu fui ferido. E eu fui ferido e eu me decepcionei. E agora eu tenho dificuldade de mergulhar, de confiar em pessoas, de confiar em lideranças, de realmente me tornar membro de uma igreja ou me engajar numa igreja. Sabe, pastor, eu estou assim, a minha empresa está assim porque a economia do país está uma loucura. Ninguém está se levantando, ninguém consegue avançar. O senhor não sabe o que o meu sócio fez comigo, ou o que eu esperei que ele fizesse. Sabe, eu não consigo romper na minha vida porque a minha família de origem era muito complexa. As coisas não acontecem na minha vida porque as condições que eu tenho não são suficientes para que as coisas aconteçam. Aquilo que fizeram comigo, a oportunidade que não me deram. Meus amados irmãos, algumas pessoas passam anos usando uma ferida do passado para justificar a estagnação do presente. Muitas vezes essa é a nossa história. E eu não estou dizendo que essa história não é verdadeira. Na verdade é 38 anos lutando com uma dor que eu não sei, eu não consigo dizer o tamanho dela. E eu sei que você também tem as suas dores, que eu também não consigo mensurar o tamanho dela, porque só mensuro o tamanho da dor quem está sentindo ela. Essa é uma verdade. Mas eu quero te dizer que quando a história vira desculpa permanente, ela deixa de explicar a vida e passa a aprisionar a vida. Eu vou repetir para você.
Quando a nossa história de dor vira uma desculpa permanente, ela deixa de explicar a vida e passa a aprisionar a vida. Posso te ensinar uma coisa? Explicar a vida não muda a vida. Você pode dizer para o teu irmão assim, se não for muito incômodo para você, que eu sei que esse negócio é chato, fala assim para ele ou para ela assim: aqui, explicar a vida não muda a vida. Não muda. É a verdade. É a grande verdade. Meus irmãos. E sabe quem disse isso para ele? Foi Jesus. Porque Jesus ouve aquela história sendo contada de novo, mais uma vez. E o texto não conta que Jesus ficou debatendo, ficou dizendo: cara, vem aqui, deixa eu te dar um abraço, porque eu sei que é muito difícil, e é complicado, e vamos aqui, e tá bom, vamos fazer uma oração aqui, e você vai sair daqui aliviado, e pelo menos alívio um pouquinho você vai ter por um tempo. Jesus não disse isso não, irmãos. Quando ele perguntou aquilo para aquele homem, não é porque ele não sabia que aquele homem vivia como um paralítico há 38 anos, não é porque ele não sabia o que aquele homem estava passando, os desafios daquele homem, e sim, porque Jesus não está interessado em debater o porquê que a nossa vida não muda. Ele está interessado em mudar a nossa vida. Então ele chega para ele e diz: ei, eu não vim aqui para ouvir a tua história, eu vim aqui para te dar 3 comandos. Então levanta, pega a tua maca e começa a andar. Sai desse lugar, sai dessa prisão. E você faz isso não porque um líder religioso está falando com você, mas porque eu, Jesus, o Deus encarnado, estou dizendo: o dia da tua mudança chegou. Levanta, pega a tua maca. Sabe por quê? Porque a sua maca é a autorização que o governo te deu para se arrastar e, se necessário, pedir esmolas. Então até hoje você tem assumido essa maca como a tua identidade, mas eu queria te dizer que a sua maca, que até hoje foi um instrumento de dor, a partir de agora vai ser carregada como um testemunho de cura. É o que vai acontecer agora. Muda agora. É por isso que eu quero que você carregue. Meus irmãos, eu preciso dizer uma coisa. A mesma pergunta que Jesus fez para aquele homem naquele dia, ele está perguntando para você: você quer ser curado? Você quer mudança? Você quer que essa área da tua vida que não rompe, de uma vez por todas rompa? E a pergunta é: qual vai ser a tua resposta? Senhor, porque meu marido é isso, meu marido é aquilo, porque minha família é complicada, porque eu fui traído, eu fui rejeitado, sabe, porque ninguém me dá oportunidade, porque a situação é muito complicada, porque as coisas não estão acontecendo, está tudo muito difícil, sabe, senta aqui, Jesus, eu quero te contar um pouquinho mais da minha história, como se Jesus não soubesse qual é a nossa história, como se Ele falasse conosco assim, como alguém assim, que está alheio ao que está acontecendo na nossa vida, como se Ele não fosse o Criador e o sustentador da nossa vida. Ou seja, nós queremos explicar para Ele o que está acontecendo, enquanto Jesus não está pedindo explicação, Ele não está perguntando o que não está acontecendo, o que não está funcionando, Ele só está dizendo uma coisa: eu estou aqui. Então levanta, pega a tua maca e começa a andar. Não é amanhã, não é daqui a um tempo, não é quando o mundo melhorar, mas é hoje, 15 de março de 2026. Jesus me trouxe aqui para dizer: chegou o teu dia. Levanta, pega a tua maca e começa a andar, em nome de Jesus. Amém. Amém. É hoje. É hoje. Hoje é o dia que você começa a contar uma nova história, irmão. Que essa história aí já deu. Sim ou não? Qual é a história que você tem contado para justificar o porquê a sua vida não mudou? Você quer mesmo ser curado? Ou você já se acostumou a explicar o porquê que você não pode ser curado? Mas a terceira estrutura que eu tiro daqui: a religiosidade legalista que nos pressiona. Para isso eu leio do verso 9 em diante. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar?
O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Irmãos, você concorda comigo que depois de 38 anos, se arrastando numa maca, você passar a andar não é algo normal? Perfeito? Amém? O que você faria? Irmão, eu acho que eu saltaria, pularia, correria. Se tivesse a maratona na semana, eu ia me inscrever. Irmão, 38 anos esperando aquilo ali. E quando eu encontrasse alguém que me via me arrastando todo dia, o que eu ia esperar dessa pessoa? Você está andando, meu Deus, uma festa. É ou não é verdade, irmão? Mas tinha uns judeus religiosos, os investigadores da liturgia do culto, da igreja, do comportamento das pessoas. E disseram, quando viram o homem, a primeira coisa que eles disseram foi: vem cá, quem te autorizou a carregar essa maca? Mas então por que eles falaram aquilo? Porque na lei não era permitido carregar peso no sábado. O sábado era um dia de descanso. Quando você for comigo lá em Israel, no sábado, de sexta 18 horas até sábado 18 horas, você vai perceber que não pode ligar nem, como é que fala? Torradeira. Porque não pode ter nem eletricidade funcionando. Tem elevador nos hotéis para os estrangeiros e para os judeus. O dos judeus não funciona nesse dia, tem que subir de escada. O negócio é forte até hoje. Então na cabeça deles era um absurdo, num sábado um homem carregando maca. Mas sabe o que eles não perceberam, irmãos? Que não era só um homem carregando maca, era um homem que era paralítico há 38 anos. E eles nem conseguiram celebrar o que aconteceu na vida do homem, porque a religiosidade deles era tão legalista, tão pesada, que eles estavam preocupados com a lei e não preocupados com o homem. Eles estavam preocupados com o comportamento, com a regra, e não com o poder de Deus se manifestando na vida de um homem. Essa é a grande verdade. Assustador isso, irmãos. E a pergunta foi: está carregando a maca por quê? E de repente, a história dele podia ter sido, a resposta dele podia ter sido: cara, vocês nem celebram comigo. Mas meu irmão, o homem já era curado, né? Ele falou assim: aqui, sei não, só sei como falou para pegar a maca e andar, estou andando agora. Vocês procuram aí. Eu só sei que eu vou andar, irmão. Eu vou curtir, eu vou viver o que Deus tem para mim. Vou ficar perdendo tempo com vocês não. Investigadores, né? Zelosos. Sabe qual é a verdade, irmãos? Quando alguém que conhece a lei na essência vê alguém recebendo de alguém algo que eles não têm capacidade de realizar, isso incomoda, não é verdade? É a grande verdade. Na verdade era um incômodo. Como é que ele viveu isso? Nós somos religiosos, nós somos assim, né? Conhecemos tudo, Gênesis, Apocalipse, tudo, detalhe por detalhe. Pergunta o versículo para mim aí. Sei de qual agora? Nem gaguejo aqui, ó, tranquilo, eu falo. Mas na hora de ser um instrumento do poder de Deus na terra, não tem testemunho para contar. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Existem pessoas que não conseguem celebrar o mover de Deus porque estão presas a uma religiosidade legalista, pesada. Meus irmãos, Jesus estava restaurando uma vida enquanto eles estavam defendendo um sistema. E quantas pessoas estão hoje paralisadas, não porque Deus não tenha poder para mudar, não porque não podem se levantar, mas porque estão aprisionadas a sistemas, a dogmas, a usos, costumes, a tradições, muitas vezes vazias, que estão impedindo essas pessoas de viverem o que Deus tem para elas. Eu não tenho nada contra a tradição. A tradição é muito boa quando preserva o que é bom. Mas o tradicionalismo é aquilo que torna a tradição mais importante do que aquilo que Deus está fazendo naquele momento. Essa é a grande verdade. Eu lembro que me contavam que teve uma época que não podia bateria e guitarra na igreja. Quem viveu isso aqui? É assim que eu descubro sua idade. Eu lembro de uma época, irmão, que esse negócio de parede escura, eu sou crente desde que eu nasci, né? Então, já fui de igreja de parede branca, parede de caramelo, parede não sei o que. Mas sabe o que eu parei para reparar? Eu nunca tinha reparado na cor das paredes da minha igreja.
Você perguntar qual era a cor das paredes da igreja que você foi, nem sei dizer, cara. Eu vou para a igreja para ficar olhando cor de parede, irmão. Eu quero Jesus, irmãos. Eu quero a presença. Eu quero o Espírito Santo me confrontando, mudando minha mente, meu caráter, minha vida. Estou preocupado se tem painel de LED, se tem luz cênica, irmão. Eu não estou nem aí para isso, eu quero Deus. Deus, alguém quer Deus aqui? Ele está aqui, irmão. Ele está aqui. Ele está nesse lugar. Essa é a grande verdade. Mas muitas vezes a gente está focado em muita bobeira. Nós estamos discutindo coisas que se Jesus estivesse na mesa, ele levantaria. Porque ele não tem interesse em discutir. Jesus não estava quebrando a lei não, irmãos. Ele estava confrontando a distorção religiosa da lei. Ele mesmo em Mateus 2,27 diz que não foi o homem que foi feito para o sábado, foi o sábado que foi feito para o homem. O sábado era sobre aproximar as pessoas de Deus, levar as pessoas ao descanso. Não era o que eles estavam entendendo. É tão importante falar sobre isso. Meus irmãos, o que eu quero dizer é que tem gente se arrastando em maca hoje, não porque Deus não queira mudar, mas que estão presas a dogmas, a prisões de uma espiritualidade que é religiosa demais, ao invés de ser espiritual na medida que o Senhor tem direcionado. Gente que está pensando do mesmo jeito sempre. Ah, pastor, porque eu sempre pensei assim, eu sempre entendi assim, eu sempre compreendi assim. Meu irmão, eu tenho 37 anos e ao mesmo tempo que eu estou em igreja, quantas coisas Deus já mudou na minha mente, na minha forma de entender o reino de Deus. Quantas coisas. É uma evolução, mas por quê? Eu estou sempre aberto a entender. Nossa, isso aqui, então nós vamos viver. Nossa, tem que mudar isso aqui, nós vamos mudar. É isso que muda a nossa vida. Sabe, gente até que vem de outros caminhos de fé, mas estão sendo pressionados a não avançar, porque você veio de uma tradição familiar muito forte, e aí estão dizendo, não, você não pode não, você não pode não, você não pode desonrar a sua família. Irmãos, ninguém pode desonrar a família, mas a melhor forma de honrar a família é viver uma vida aprovada por Deus. E mais importante do que a aprovação dos homens, nós precisamos nos preocupar com a aprovação de Deus. Talvez até hoje você não tenha se batizado por causa disso. Ainda bem que dia 30 de maio tem um batismo lindo te esperando, para você resolver essa pendência em nome de Jesus. Às vezes as pessoas não conseguem nem perceber. Você era estressada, depressiva, ansiosa, descontrolada, aí você conheceu Jesus, começou a caminhar na igreja. Hoje você não é mais estressada, não é mais ansiosa, não é mais depressiva, não vive mais triste, reclamando da vida. Agora você é uma pessoa equilibrada, que confia em Deus, cheia de fé. Tua vida está andando, mas as pessoas ainda estão tentando te aprisionar. É ou não é verdade? Eu me lembro que um dia, lá na Bethel Church, lá nos Estados Unidos, quem contou esse testemunho foi o pastor Bill Johnson, né? E ele conta que tinha uma mulher na primeira fila, na hora do louvor, e adorando da forma extravagante. Você entende que é extravagante? É aquele negócio assim, tem ninguém daquele jeito na igreja. Ela pulava, gritava, sei lá, se rolava, não sei o que fazia. E o pastor estava assim olhando, cara, para que isso? Que exagero. Isso aí não é espiritualidade não, que loucura é essa? Isso é maluquice. Isso é maluquice, que loucura é essa? Aí uma hora ele chegou para alguém e perguntou, vem cá, quem é aquela mulher ali? Ele disse, então, essa mulher é uma ex-prostituta que se converteu há alguns meses aqui na igreja. Ela adora desse jeito, e eu falo isso porque foi o que ela falou. Ela adora desse jeito porque só ela sabe a profundidade do buraco que Jesus atirou. E se ela foi intensa para pecar, agora ela vai ser intensa para adorar e para servir Jesus, e para buscar a presença dEle, para adorar a presença dEle, para valorizar a presença dEle. É isso, irmãos, é isso. Eu não estou nem aí se você está pulando, gritando, irmão, correndo. Se for para adorar Jesus, irmão, fica à vontade. Agora se é coisa da carne, não fica à vontade não. Ah, bom, nós temos que mudar a nossa visão. O que Jesus estava dizendo era, eu não vim aqui para te apresentar uma religião, eu vim aqui para te fazer andar. A religião não conseguiu te fazer andar, eu posso. Então levanta, pega a tua maca e começa a andar. O que eu quero dizer, irmãos, é que ao longo desses anos de fé eu tenho percebido
que o que tem engessado a nossa vida são os paradigmas que foram sendo repetidos, reproduzidos e aplicados na nossa vida, engessando a ação e a influência do Espírito Santo da nossa vida. Mas eu quero te dizer que a grande verdade é que o que muda a nossa vida não são palavras de eloquência de um pastor, não é um louvor ensaiado, não é bateria, guitarra, cor de parede, não é música tradicional ou música moderna. O que muda a nossa vida tem um nome e é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, que hoje está aqui nesse lugar, querendo quebrar ciclos e começar uma nova estação. Alguém abre espaço para ele entrar em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Mas em último lugar, a última estrutura que eu tiro desse texto é o pecado que ainda não abandonamos. Olha o que diz o verso 14 e 15. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Ele foi contar a quem, irmão? Já virou evangelista. Entendeu isso? Aqui, eu não sabia dizer antes, agora eu vou dizer, foi Jesus. E acho que vocês aí, cheio de trauma, cheio de problemas, cheio de coisa aí, tudo travado na religião, devia conhecer ele. Vai lá, eu mostro o caminho, que está na minha vida. Mas enfim, o texto conta que Jesus estava no templo e o homem foi até lá. Eu te pergunto, o homem que foi curado e vai para o templo, foi para o templo procurar o quê? Procurar o quê, irmãos? Deus. Ele é daqueles que não querem só um milagre, eles querem um relacionamento. Eu te pergunto, você só quer mudança ou você quer um relacionamento com Deus? Você só quer a bênção dele ou você quer ter um relacionamento de intimidade com o abençoador? Você só quer que ele resolva o problema de hoje ou você quer que ele resolva o problema da tua vida como um todo e principalmente que você tenha uma vida que tenha a aprovação dele? Jesus encontra ele e fala assim: aqui, você foi curado. Ele: eu sei, Jesus, aqui ó. Mas não volte a pecar, para que não te suceda algo pior. Sabe o que Jesus estava dizendo? Teu maior problema não era paralisia física não, era paralisia espiritual. O pecado tem te levado, e se você não renunciar, vai te levar a dores muito maiores, para que não te suceda algo pior. Então entenda uma coisa, eu não te encontrei naquele tanque só para te fazer andar fisicamente. Eu preciso que você comece a andar espiritualmente. Eu preciso que você se arrependa dos seus pecados, que você viva uma vida longe da tua vontade e uma vida conectada à minha vontade. Ou seja, ele saiu dali curado para a vida terrena e salvo por toda a eternidade. Foi o que aconteceu, uma obra completa. Jesus confrontou o maior problema da vida dele, que era o pecado. E preste atenção nisso, por favor. Nada gera tanto problema na nossa vida quanto o pecado. Nada, irmãos. Nada atrapalha tanto a nossa vida quanto o nosso perdão, a nossa raiz de amargura, a nossa falta de perdão, a nossa raiz de amargura, o nosso orgulho, a mentira, o medo que nos trava, a nossa resistência a viver a vontade de Deus, a nossa insistência de que as coisas têm que ser do nosso jeito, no casamento, na empresa, na igreja ou em qualquer outro lugar. Nada destrói tanto a nossa vida como o pecado. Então tenho certeza que a maior mudança que Jesus quer fazer na nossa vida não é só resolver um problema momentâneo. Ele quer nos levar para o centro da vontade de Deus, que a Bíblia garante que é boa, é perfeita e é agradável, é segura, é guardada, é protegida, não é isenta de dores, não é isenta de lutas, mas por mais que no mundo nós tenhamos aflições, nós podemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e se Ele venceu o mundo, nós também iremos vencer, porque nós temos certeza disso, estamos convictos disso. É isso. Nada destrói tanto as nossas emoções como o pecado. É por isso que ele chama aquele homem ao arrependimento. O que ele está dizendo é que não adianta você receber uma oração para a restauração do teu casamento se você não quebrar o orgulho que está destruindo o teu casamento. Não adianta você receber uma oração para aquele negócio dar certo e resolver teu problema financeiro se você continua sendo desorganizado na tua vida financeira, imprudente, impulsivo, desalinhado. Não adianta Deus abrir uma porta de emprego para você se você continua sendo um mau colaborador de uma empresa, negligente, preguiçoso, só faz o que manda quando faz, nunca vai além, está sempre ali enrolado.
Não adianta você pedir para Deus: Deus, prospera meu ministério, me faz romper, avançar, se você não quer abrir mão de comportamentos que estão travando o romper do teu ministério. É disso que eu estou falando. Não adianta você dizer: Deus, eu quero um casamento abençoado, e continuar entregando o teu coração antes da hora para pessoas erradas, se frustrando, se machucando, sofrendo sem necessidade. Não adianta. O que eu quero dizer é que milagre não é apenas sair da maca. Milagre é não voltar para a vida que te colocou na maca. Essa é a verdade. Mais do que mudar circunstâncias, hoje é dia de mudar comportamento. Deus não veio aqui só para tirar você da maca. Ele quer te dar uma vida nova. Eu falo com você que visita e também falo com você que é membro dessa igreja. Deus quer abrir espaço para essa mudança. E a mesma pergunta que Ele fez naquele dia, olha para mim agora. O que Ele vai fazer através da minha vida. Você quer ser curado? Você quer mudança? Você quer uma nova realidade? Você quer ser curado? Você quer que a tua vida mude? Você quer que a estação finde para uma nova estação começar? É? Então é simples. Levanta, pega a tua maca e começa a andar. Levanta, pega a tua maca e começa a andar. Quebre hoje ciclos improdutivos. Decida hoje que você vai parar de contar a história de sempre. Deus quer que você comece hoje a contar uma nova história. Decida hoje que os seus dogmas, a sua religiosidade não vai travar a tua vida. E principalmente, decida hoje abandonar qualquer pecado que esteja te impedindo de viver o melhor de Deus para a sua vida. Alguém aqui recebe essa palavra? Eu declaro que o dia da mudança chegou. Levanta, pega a tua maca e começa a andar. É a direção do Senhor para você, no nome de Jesus. Amém. E para isso, eu quero convidar a fechar os seus olhos e baixar